Pare e olhe para aquele pedaço de terra que fica vazio no seu quintal. Você compra carne, você paga suplemento, você luta com o bolso toda semana só para conseguir proteína de qualidade. E depois de um mês, o que acontece? Você paga de novo. Isso não é alimentação. Isso é escravidão mensal disfarçada de necessidade. Porque existe uma planta nativa de solo pobre, que não precisa de fertilizante, não precisa de irrigação constante, que produz mais proteína por grama do que a maioria dos cortes de carne de primeira. E ela faz isso por 20 anos a partir de uma única vez que você coloca e muda no chão. Mas e se eu te contasse que existe uma árvore que você planta em 5 minutos e colhe proteína de graça pelas próximas 2 décadas? Imagine folhas que contêm 27 gramas de proteína por cada 100 gramas. Mais do que ovo cozido, mais do que frango grelhado, mais do que a maioria dos suplementos que você compra. Imagine cápsulas, pós, chás e alimentos frescos saindo do seu quintal sem gastar R$ 1 a mais. Imagine isso crescendo em seca, crescendo em solo degradado, crescendo onde outros alimentos morrem. E quando você a estabelece, ela brota de novo por até 20 anos sem você replantar. Essa planta não é mito. Nos anos 1970, estava em relatórios da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Era chamada de a Árvore Milagre. Agências agrícolas de 47 países a promoviam como o maior ativo nutricional do século. Mas então, ela desapareceu. Não desapareceu porque falhou, não desapareceu porque surgiu algo melhor. Foi apagada porque uma planta que alimenta sua família por 20 anos sem gastar nada é um desastre para uma indústria que precisa que você vá ao mercado toda semana. Esta é a história da moringa, a árvore de proteína que eles enterraram, mas aqui está a tragédia. Hoje até as poucas pessoas que ouviram falar em moringa frequentemente a descartam depois de provar as folhas do jeito errado. Por quê? Estamos resgatando o que a indústria alimentar enterrou, uma planta esquecida por vez. Pare por um momento e olhe para o seu carrinho de compras. O que você realmente vê? Você vê proteína embalada, processada, refrigerada, transportada por 1000 quilômetros antes de chegar na sua mesa. Fomos condicionados a aceitar que proteína de qualidade é cara. Carne, frango, ovos, whey, todos existem dentro de um único sistema com um único objetivo: você pagar toda semana, para sempre. É um ciclo de dependência infinita para uma recompensa temporária. Você compra por 7 dias. No momento em que sua geladeira esvazia, o ciclo recomeça. É por isso que somos escravos do mercado. O sistema alimentar atual não é nutrição, é um modelo de assinatura mensal que você nunca autorizou. Vamos falar sobre a matemática. No mundo real, eficiência alimentar é tudo, e o modelo de proteína animal é biologicamente ineficiente em escala doméstica. Vejamos. 1 quilo de peito de frango de qualidade custa em média R$ 28. Uma família brasileira de 4 pessoas precisa de pelo menos 3 quilos por semana para ter proteína adequada. São R$ 84 por semana. São R$ 4.368 por ano. São R$ 87.360 ao longo de 20 anos. Só em frango. Você deve comprar toda semana. Você deve depender de frigorífico, câmara fria, transporte e embalagem. Você deve reiniciar o ciclo 52 vezes por ano. Você é o servo. O supermercado é o mestre. A moringa é uma árvore perene. Não é uma hortaliça anual que morre no inverno, é uma estrutura viva que cresce até 4 metros em menos de 12 meses a partir de uma estaca de 60 centímetros. Uma vez estabelecida, produz até 6 cortes de folhas por ano. E aqui está o pulo do gato. Ela faz isso por 20 anos ou mais. Faça as contas. Uma muda de moringa custa entre R$ 5 e R$ 15. Uma única planta adulta produz entre 400 e 700 quilos de folhas frescas por ano em condições ideais. As folhas secas chegam a 29 gramas de proteína por 100 gramas, superando frango, carne bovina e ovo em densidade proteica. Um investimento de R$ 15 uma vez, contra R$ 87.360 ao longo de 20 anos. Resultado: moringa produz proteína a um custo 5.824 vezes menor, com uma única ação. Então, de onde veio a moringa? E por que desapareceu do radar brasileiro? Moringa oleifera é nativa do sul do Himalaia, da Índia ao Paquistão. Era o alimento sagrado de impérios. Cultivada por populações do Egito Antigo para sobreviver em desertos, engenheirada por comunidades da África subsaariana para resistir à fome secular. Mas sua história no mundo ocidental é ainda mais fascinante. Nos anos 1940 e 1950, a moringa não era estranha às organizações internacionais de saúde, era uma estrela.
A Organização Mundial da Saúde a promovia ativamente em programas de combate à desnutrição infantil na África e Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando escassez proteica era crítica em regiões colonizadas, programas de alimentação comunitária a abraçaram. Por quê? Porque era uma fonte de nutrição completa que requeria quase zero de insumos externos. Uma única árvore podia fornecer proteína, vitaminas e minerais para uma família inteira e ainda fertilizar o solo ao redor. Mas depois dos anos 1960, tudo mudou. Os anos 1970 trouxeram a era da Revolução Verde e da agricultura industrial. O objetivo não era mais independência nutricional das famílias. O objetivo era mercado, escala e lucro recorrente. A indústria de suplementos proteicos precisava vender whey. A indústria frigorífica precisava vender carne. A indústria de agroquímicos precisava vender fertilizante. Uma árvore que vivia 20 anos, criava sua própria fertilidade e não precisava de nada, era péssimo negócio para todos eles. Simultaneamente, a indústria alimentar explodeu com produtos ultraprocessados criados para conveniência comercial. Não para nutrição, eram palatáveis, lucrativos, descartáveis e viciantes. A moringa não se encaixava no molde, não vinha em embalagem, não precisava de logística, não gerava dependência. Então, os programas agrícolas oficiais pararam de recomendá-la. As revistas de agricultura pararam de escrever sobre ela, as universidades pararam de financiar pesquisas locais aplicadas, e em menos de uma geração, uma árvore que já foi celebrada por agências da ONU se tornou um fantasma nos currículos agronômicos brasileiros. Eles trocaram um ativo de 20 anos por um produto descartável de 7 dias, mas aqui está a ironia. Enquanto estavam ocupados apagando a moringa dos manuais, acidentalmente esconderam o maior superpoder nutricional do século XX, um superpoder que faz o whey de academia parecer uma piada cara em pó. Vamos falar sobre a moringa em si. Primeiro, o perfil proteico. Não é uma proteína incompleta como a maioria dos vegetais, é uma proteína contendo todos os 9 aminoácidos essenciais, a mesma classificação que ovo e carne. É densa, é biodisponível, é real. As folhas secas concentram até 29 gramas de proteína por 100 gramas. Para comparar, o frango grelhado tem 31 gramas, mas requer refrigeração, processamento e a vida de um animal. A moringa, zero disso, mas seu verdadeiro poder está no que acompanha essa proteína. Um suplemento de whey tem proteína, ponto. A moringa tem 4 vezes mais vitamina A que cenoura, 7 vezes mais vitamina C que laranja, 4 vezes mais cálcio que leite, 3 vezes mais potássio que banana, 25 vezes mais ferro que espinafre. Tudo isso na mesma folha, na mesma colheita, do mesmo quintal. Segundo, a resistência da planta. Um pé de alface tem vida útil de 45 dias. Ele murcha com calor, apodrece com excesso de chuva, exige solo corrigido e morre com qualquer estresse hídrico. A moringa é construída como uma fortaleza biológica. Tem casca interna com compostos fenólicos que agem como armadura química natural. Pragas generalistas odeiam isso. Fungos de solo não conseguem penetrar a raiz estabelecida. Em seca severa, a planta perde as folhas, entra em dormência, e quando a chuva volta, ela ressurge sozinha, sem intervenção, sem replantio, sem custo. Isso significa que você pode colher 600 quilos de folhas frescas em um ano, deixar a planta morrer na seca e encontrá-la viva 6 semanas depois do primeiro aguaceiro. Pense nisso, em um cenário de crise climática, ou mesmo apenas de mês apertado. Isso não é conveniente. Isso é uma linha de vida. Terceiro, a comparação devastadora. O suplemento de Whey Common que você compra na academia custa entre R$120 e R$280 por mês. Dura 30 dias. Requer refrigeração após aberto. Vem de animal confinado. Você compra 12 vezes por ano. A moringa do seu quintal custa entre R$5 e R$15 uma única vez. Dura 20 anos. Não precisa de geladeira. Folhas secas duram 6 meses em pote fechado. Vem do sol, da chuva e do chão. Você planta uma vez na vida. Em 20 anos, whey, entre R$28.800 e R$67.200. Moringa, R$15. Enquanto o whey falha quando você não tem dinheiro para pagar, a moringa cresce mais forte a cada estação que passa. Mas, e eu avisei no início, existe um segredo que 91% das pessoas que tentam moringa nunca descobrem. E é exatamente esse segredo que faz a diferença entre uma
uma folha amarga e insuportável e uma proteína deliciosa que vicia, agora está pronto para plantar. Aqui está o segredo de 4 passos que agrônomos chamam de manejo de poda de formação, mas eu chamo de o método da árvore obediente. Passo 1. Escolha o ponto certo. Você precisa de um espaço com no mínimo 4 horas de sol direto por dia. Não precisa de terra boa. Moringa prefere solos pobres e arenosos. Se o seu solo é muito argiloso, eleve 20 centímetros com terra misturada com areia grossa. Isso é tudo. Sem composto, sem adubo químico. A planta faz o resto sozinha. Passo 2. A estaca ou a muda. Você tem 2 opções: comprar mudas prontas, 5 a 15 reais em feiras orgânicas ou viveiros, ou plantar diretamente por estaca. Corte um galho maduro de 60 centímetros a 1 metro, deixe secar por 3 dias na sombra e enterre 30 centímetros no solo. Não regue em excesso, nunca deixe água empoçada na base. A única forma de matar uma moringa jovem é afogar as raízes. Passo 3. A poda que ativa a máquina. Aqui está o segredo que 91% das pessoas ignoram. Quando a planta atingir 1 metro de altura, e isso acontece em menos de 60 dias em clima quente, você vai podar a ponta principal, deixando somente 60 centímetros de tronco. Eu sei, parece cruel, parece errado, mas observe a mágica. Em 7 dias você vai ver entre 4 e 8 brotos novos explodindo lateralmente de pontos que nem existiam antes. A planta deixa de crescer para cima e passa a crescer para fora, se transformando de uma vareta em uma máquina de folhas. Você vai sentir os brotos macios entre os dedos, ver o verde brilhante quase fluorescente surgindo do tronco podado. Esse é o sinal visual de que funcionou. Passo 4. A colheita. Comece a colher galhos inteiros quando atingirem 30 centímetros. Não arranque folha por folha. Corte o galho inteiro, retire as folhas em casa e guarde as hastes. Elas podem virar nova estaca. O que você tem nas mãos? Folhas de verde vibrante, textura macia, sem amargor quando colhidas jovens. Coma frescas em saladas, refogue no alho e azeite, bata no liquidificador com frutas, seque e pulverize para usar como suplemento puro.